Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Também saúdo aqueles que nos veem através das redes sociais. É uma alegria poder nesta noite estar junto com os irmãos e nesta oportunidade poder trazer uma explanação sobre a palavra do nosso Deus. Amados, é sempre maravilhoso podermos ver a bênção de Deus nas nossas vidas. É maravilhoso poder contemplar tudo que o Senhor tem feito, mas infelizmente, no contexto que vivemos, conseguimos deixar um pouco de lado algumas coisas que são maravilhosas. Nós estamos, e falo assim de forma geral, uns estão, outros não, mas a grande maioria está muito preocupada com tudo que acontece, com tudo que se desenrola no mundo, e nós aqui vemos a carência que temos de recursos, de informações. Isso deixa todo mundo atemorizado. Mas no meio desse turbilhão de problemas que nós estamos enfrentando, das preocupações que estamos tendo todos os dias, de parentes, de amigos que por volta acabam adoecendo, acabam sendo atestados por essa doença que vem dizimando famílias. Nós estamos tão focados nesse problema que muitas vezes nós esquecemos de olhar coisas pequenas da nossa vida e ver a graça de Deus em tudo que está acontecendo. Por exemplo, amados, nesse tempo em que nós ficamos um pouco isolados, podemos ver em redes sociais pessoas que não sabiam, mas de repente começaram a desenvolver tarefas, atividades que nem imaginavam que poderiam fazer, mas por estar em casa e sentir a necessidade, muitas vezes financeira, de desenvolver alguma atividade para gerar algum recurso que nesses tempos está muito escasso. Pessoas que fazem várias coisas e nem imaginavam. Também vendo algumas coisas relacionadas a pessoas portadoras de deficiência que conseguem nesse momento tão difícil também desenvolver essas atividades, e isso é um sinal maravilhoso da bênção do Senhor, porque Ele tem provido, Ele tem ajudado, Ele tem dado força àqueles que mais estão precisando nesse momento. Vi uma criança pequena, autista, que ao ouvir uma canção, consegue em casa fazer parte daquela canção no teclado, sem ter estudado. Isso é maravilhoso. Ver que Deus abençoa em todo o tempo, até nesse tempo tão difícil. Muitas vezes fechamos os olhos, muitas vezes estamos tão focados no problema e deixamos de ver essas coisas tão simples, mas maravilhosas da parte do Senhor. Pessoas notáveis como os cientistas que hoje trabalham, labutam por tentar fazer um imunizante realmente eficaz para que essa pandemia se acabe.
e a gente está focado em saber a eficácia daquilo ou não, se todos vamos ter logo ou não, e não paramos para pensar o trabalho árduo de cada um. É maravilhoso saber que pessoas têm essa capacidade de desenvolver esse tipo de coisa. Nós vamos entender isso mais à frente, por que eu dei essa introdução. Mas eu gostaria que ficasse bem claro, amados, na nossa mente, que tudo isso se chama graça comum do Senhor. O Senhor é gracioso. Abramos nossas Bíblias. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versos do 14 ao 30. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 25, tem o título do 14 ao 30, a parábola dos talentos. Diz assim a palavra do Senhor: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou a seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabemos que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhaste. Receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com os juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Oremos, amados. Senhor, nosso Deus e nosso eterno maravilhoso Pai, te louvamos, Senhor, pela Tua palavra lida nesse momento, e te rogamos pela Tua graça e misericórdia, que o Senhor nos ajude nesse momento de meditação. Que a Tua palavra hoje, Senhor Deus, adentre os corações e transforme vidas. E que essa palavra também sirva para
glorificar o Teu nome através da vida de cada uma pessoa aqui presente hoje, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, e nos ajuda nesse momento. É o que te peço em nome de Cristo. Amém e amém. Amados, nós sabemos que os evangelhos eles foram escritos de forma anônima. O que nos faz entender que cada evangelho tem o seu autor, por nome, como Mateus, como Marcos, como João, como Lucas. Essencialmente são os estudiosos que trabalham arduamente para buscar pistas, buscar, através do seu muito pesquisar e investigação, quais são as pessoas que possivelmente podem ser apontadas como autores desses livros. Também a tradição ajuda muito, pelo fato que a tradição que aponta esses autores, elas não têm oposição alguma. Então isso fortalece a ideia de que cada evangelho que tenha esse nome, ele seja realmente verídico, aquele a quem possivelmente seja o autor desse livro. Nós sabemos também que o livro de Mateus ele foi escrito em meados dos anos 70, depois de Cristo, e tem o tema principal, que era mostrar a história de Jesus de Nazaré, registrada por Mateus como um convincente testemunho de que Jesus era o tão esperado Messias, que trouxe o reino de Deus à terra, e o cumprimento profetizado anteriormente da promessa de paz e libertação verdadeira, tanto para judeus como para gentios. E também tinha o propósito de elaborar um relato para provar a identidade messiânica de Jesus, a sua genealogia como descendente da realeza davídica e o cumprimento da promessa feita ao seu antepassado Abraão. Eu gostaria, amados, de abordar o seguinte tema: características de um mordomo. Características de um mordomo. Mas o que faz ou o que é um mordomo? Eu trouxe duas definições, e a primeira diz assim: o mordomo é o indivíduo encarregado de administrar em residência alheia as tarefas domésticas cotidianas, distribuindo-as entre os demais empregados. A segunda definição, e a que eu mais achei propícia, é que a pessoa que administra bens de uma irmandade ou qualquer outro estabelecimento. Administra os bens. Exatamente isso que nós vamos tratar. E para a nossa primeira característica, eu gostaria de tratar que o mordomo, ele é diligente. Ou seja, ele é ativo, ele é aplicado, ele é zeloso, ele é cuidadoso. Vejamos o verso 16, o que ele nos diz. Verso 16 diz: o que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Mas que talento é esse que o texto está falando? O que seria esse talento? O talento era o nome dado à quantidade de erário. Nesse caso, a palavra talento fazia alusão à antiga medida de peso, e ela era usada para indicar 6.000 denários. Então, se você tivesse 6.000 denários, você teria um talento. É como mais ou menos quando dizemos
Por exemplo, 1 tonelada para se referir a 1.000 quilos, ou uma arroba para falar de 15 quilos. Segundo o dicionário da Bíblia de Almeida, o talento era uma medida de peso igual a 34,272 quilos de ouro ou de prata. E segundo a Bíblia de Genebra, um talento seria equivalente ao salário de 20 anos de um trabalhador diário. Mesmo o talento de prata equivaleria a mais de um ano de um trabalhador. O fato aqui a ser mencionado, amados, é que era um valor muito alto. Era um valor exorbitante. Imagine 5 talentos, 171,36 quilos de ouro. Foi o que aquele senhor entregou nas mãos de seu servo. Ou 100 anos de trabalho era o que valeria todo aquele dinheiro de uma pessoa. Mesmo que recebera 2 talentos, ele tinha uma quantidade enorme de dinheiro em suas mãos. Ele tinha 68,544 quilos de ouro, ou seja, 40 anos de trabalho de uma pessoa. Imagine só, as nossas vidas hoje. Nós conseguimos trabalhar de forma bem produtiva, vamos dizer, bem produtiva mesmo, vamos dizer até os 60 anos. A gente vai diminuindo, né? A gente vai regredindo, de acordo com o tempo vai passando. Esse valor dava para pagar 100 anos de trabalho de uma pessoa. Era muito dinheiro. Mas esse dinheiro todo, nesse contexto, é para nos mostrar a importância do que eles tinham em suas mãos. A importância. O verso 16, ele mostra que eles foram diligentes. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar. Isso vai nos levar diretamente à nossa segunda característica, que diz que o mordomo ele é confiável. Vejam só, o verso 14 diz: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. Ele evidencia esse aspecto da confiabilidade. Ninguém, amados, consegue deixar sair e deixar tanto valor na mão de uma pessoa, ir embora e sair. Percebamos que o texto ele não fala quanto tempo esse homem iria passar fora e nem para onde ele iria. O verso 19 diz isso. Vejam, depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Apenas isso. É só essa informação que temos, que ele, depois de muito tempo, voltou. E no início que ele iria sair. Não diz o tempo e não diz para onde. De forma que aqueles trabalhadores, eles não tinham como imaginar quanto tempo será que o meu senhor vai ficar fora de casa. O que será que ele está fazendo? Naquele tempo, para se ir a algum lugar, ou ia em animal, ou iria a pé. Não é como hoje que, para saber onde uma pessoa está, basta acessar o Facebook. Onde ela estiver, ela está tirando uma foto e postando. Ou podemos ligar para a pessoa e perguntar: você está onde? Ou até tentar especular: você está fazendo o quê? Vai demorar quanto tempo? Naquele tempo, não tinha como fazer isso. Não tínhamos nada disso.
A única coisa a se fazer era fazer com que aquele dinheiro aumentasse o mais rápido possível, no menor tempo possível. Porque eles não sabiam quando o Senhor voltaria. O texto diz que, no verso 24, que esse Senhor era severo. Veja, o verso 24 diz: chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo. Então, amados, esse homem, ele tinha essas características. Ele tinha vigor nos costumes, ele tinha vigor nas suas atitudes, e ele era rigoroso. O homem assim, ele se cerca de pessoas que ele possa confiar, pessoas que possam deixar que ele vá resolver seus problemas, vá fazer o que ele tinha de fazer, sem se preocupar com o que ele deixou. E isso também nos leva à nossa terceira característica, que esse homem, esse mordomo, ele não pode ser negligente. Esse mordomo, ele não pode ser negligente. Vejamos o que diz o verso 24 aos 27. Diz assim: chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Esse servo, ele era um administrador. Ele tinha a responsabilidade de cuidar dos bens daquele senhor, e aquele servo fez exatamente o contrário dos primeiros, do que recebeu 5 e do que recebeu 2. No momento em que o Senhor saiu, eles, por sua vez, foram logo ao trabalho. Eles fizeram logo com que aquele dinheiro se multiplicasse. O que aconteceu com esse servo que recebeu 1 talento? O texto diz que ele teve medo. Os 3 servos eram administradores, porém esse teve medo, talvez de algo dar errado, de o seu senhor chegar e aquele dinheiro talvez não ter sido acrescido, ou de ele ter tido algum prejuízo. Talvez possa ter acontecido isso. O fato é que ele foi negligente, ele não trabalhou, ele era um administrador. Ele tinha que correr atrás e fazer com que aquilo aumentasse, aquele valor aumentasse. Mas aí vimos essas 3 características. Ele não podia ser negligente, ele tinha que ser diligente, e ele tinha que ser confiável. Mas o que isso tem a ver conosco? Todas essas explicações sobre esses servos, sobre esse senhor, sobre o que possivelmente tem acontecido, o que tem a ver conosco? Em primeiro lugar, amados, nós temos que entender o que a parábola quer dizer. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, ele falava por parábolas exatamente para ilustrar uma situação, e essa situação
necessariamente não precisava ser uma situação verdadeira. E nessa parábola, não conseguimos entender que realmente o Senhor Jesus estivesse falando de dinheiro. Porque o Senhor Jesus, ele era desprendido de valores materiais. Ele explica, e eu posso lhe dar esses dois exemplos, de dois textos nesse mesmo Evangelho de Mateus, e o primeiro texto está no capítulo 22, no verso 21. Quando os fariseus e herodianos, eles tentavam pegar o Senhor Jesus em alguma palavra que ele dissesse, para que pudesse o acusar de alguma coisa e prendê-lo. E eles chegaram e perguntaram ao Senhor Jesus se era certo pagar imposto a César. Naquele momento, existiam algumas dificuldades que o povo passava. E uma delas era que a carga tributária era muito alta. O povo pagava os impostos muito altos, algo parecido com o que nós podemos imaginar que aconteça hoje conosco. Era muito alta a carga tributária. E as pessoas reclamavam, e as pessoas eram revoltadas. Mas também tinha o aspecto de que esse povo, muitos dos discípulos que seguiam Jesus, eles pensavam que o Senhor Jesus vinha para depor o imperador, tomar seu lugar e instaurar o seu reino na terra, um reino humano. Mas não era isso. O Senhor Jesus, ele vinha para instaurar o reino espiritual de Deus. E nessa pergunta, quando ele pergunta se era certo pagar imposto a César, ele pergunta de quem é que está estampado na moeda. E disseram-lhe, César. E ele disse, então dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Glória, louvor, exaltação, reconhecimento da sua glória, que Ele era o Senhor das nossas vidas. O segundo exemplo, também em Mateus, só que no capítulo 6, versos 19 a 21, nós vamos encontrar o Senhor Jesus ensinando a não acumular tesouros na terra, e sim no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. Mostrando que o Senhor Jesus era desprendido de valores materiais, e então a parábola não tinha como estar falando de dinheiro. Ela fala da segunda vinda do Senhor Jesus, porque mais à frente ele vai ser morto, ele vai ser sepultado, ele vai ressuscitar ao terceiro dia. E após isso, passados os tempos, ele voltaria. E nós temos que entender que não só essa parábola fala sobre isso, como vem se desenrolando esse argumento em parábolas anteriores. Por exemplo, o verso 24, o capítulo 24, antes desse, você pode conferir em sua Bíblia, no verso 36 ao 44, é narrada a exortação à vigilância, falando como se dará o retorno, ou seja, a segunda vinda do Senhor Jesus, exortando a vigilância. Do verso 45 ao 51, também segue a parábola do servo fiel e do servo mau. E chegando aqui no capítulo 25, do 1 ao 13, toda essa sequência trata do mesmo assunto. O retorno, ou seja, a segunda vinda e a sua súbita aparição, de forma que não deveríamos ser pego de surpresa. É disso que estamos falando. No caso específico, o Senhor Jesus está falando de algo muito importante e valioso também para as nossas vidas. Mas não é o dinheiro, e sim o retorno
e os talentos que Ele confere a cada pessoa, não só aos servos, mas a todas as pessoas. Quando eu introduzi esse sermão, eu falei sobre algumas pessoas que conseguiam desenvolver tarefas, mas eu queria me referir exatamente a isso, que Deus dá talentos a todas as pessoas. Ele confere isso porque isso é uma graça comum do nosso Deus. Ele dá talento a toda pessoa, nenhum fica sem talento. Por exemplo, amados, aqui na igreja, temos amados irmãos que trabalham na mídia, que tocam, que cantam, que trabalham no data show, na sonoplastia, várias atividades que são talentos que nós temos e que são usados para o crescimento espiritual da igreja. O que devemos pensar é o quanto estamos dispostos a gastar nossas vidas usando os nossos talentos, usando aquilo que Deus deu a cada um de nós para a glória dele. Porque infelizmente muitas pessoas são notáveis e têm vários talentos que nos enchem os olhos, mas não usam para a glória de Deus. Mas os servos devem fazer isso. E esses talentos não são apenas relacionados à igreja como instituição, de forma alguma. Você que entende que é um servo do Senhor, e que você tem os seus talentos, você tem que entender que você pode usá-los no seu trabalho, na sua escola, na lida doméstica. Se você é um profissional, se você é um atendente, se você é um pedreiro, se você é um policial, se você é um motorista, se você é um empresário, são talentos conferidos a você por Deus. Para quê? Para que com eles você possa glorificar o nome dEle. Infelizmente nós usamos tudo que somos e tudo que aprendemos, muitas vezes para uso simplesmente próprio, não pensando em Deus. O importante é se pensar que os talentos dados são muito importantes e superiores a muitas coisas que nós temos por importante, muito superiores. Imagine Deus lhe dando vários talentos para que você exerça. Isso é magnífico. Se pensarmos direitinho, nós vamos ver que isso também é vigiar. Isso também é aguardar o Senhor Jesus. Se trabalhamos e fazendo, pensando que é para Deus, isso é vigiar. Se estudamos e quando eu estudo, eu faço para Deus, isso é vigiar. E se eu estiver aqui fazendo algo para Deus, e eu faço por amor a Deus, isso também é vigiar. Não nos encontremos, amados, como o servo que recebeu um talento só. O que aconteceu com ele? Dos versos 28 aos 30 diz que o talento dele seria tirado, que o que teria uma quantidade maior ganharia mais, e que até o que ele tinha lhe seria tirado, e pior, que esse Senhor mandou lançar fora o servo, e ali haveria choro e ranger de dentes. Isso mostra, amados, que nós, como crentes, nós temos que evidenciar
bons frutos. O nosso Senhor nos ensina que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Então, se eu não estou dando bons frutos, o que acontece? Essa árvore que não dá bons frutos, ela é cortada e lançada fora. Nós temos que entender que tudo que fazemos tem que ser feito para Deus e para a glória de Deus, pensando em Deus, em todos os momentos, usando aquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele nos municiou, para que pudéssemos fazer, agir no meio desse mundo tão perturbado em trevas. Se nós não conseguimos fazer isso, nós como crentes, temos que reavaliar a nossa fé. Temos que pensar direito em como estamos vivendo. Como disse, a parábola não está falando de dinheiro. Ela está falando de talentos mesmo, de mordomia cristã, de como você e eu estamos como administradores do Senhor aqui nessa terra, para administrar os talentos que Ele nos deu. E o texto diz que quando você usa os talentos, mais vos serão acrescentados, porque o texto diz que aquele que tem teria mais. Então, quanto mais você trabalha, mais robusto você fica, mais você agrega conhecimento, mais você pode dar para o reino do Senhor, mais você pode ser útil na obra do nosso Deus. E aqui, amados, eu não estou falando nem de dons espirituais, porque o texto trata sobre talentos. Mas cada um tem que saber qual o talento e qual o dom espiritual que tem, para usar para a glória do Senhor. O mordomo deve saber. Você entende? Você consegue entender que o mordomo deve exercitar seu trabalho como se Deus estivesse a minutos de chegar? Isso pode estar acontecendo agora, amados. Cristo pode estar para voltar daqui a uma semana, daqui a dias, daqui a horas, daqui a alguns minutos. O que devemos fazer é vigiar. Devemos usar os talentos que o Senhor nos deu para glorificar o seu nome, para o crescimento da igreja, para que com isso, cada dia, nós possamos dizer: Senhor, volta, Senhor, vem, eu anseio a tua vinda, eu anseio estar contigo, porque aquele servo que não consegue fazer as coisas pensando no Senhor Jesus, que tudo que ele faz é para ele, ele não almeja o retorno do seu Senhor. Infelizmente, amados, existe essa realidade, que cada um aqui possa estar pensando: Senhor Jesus, volta, esteja vigiando. Amém, amados? Vamos orar. Curve sua cabeça e oremos. Senhor nosso Deus, te louvamos, ó Pai, pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, porque muito mais poderíamos falar sobre esse texto maravilhoso. Mas te pedimos, ó Pai, que o que foi falado aqui hoje adentre os corações, ó Pai, e transforme vidas. Ó Pai, que neste momento, ó Pai, a tua palavra transforme corações e cada um deseje pô-la em prática por onde andar, Senhor Deus, no seu trabalho,
na sua casa, na sua escola, quando estiver reunido com os amigos, que, Senhor, Tu esteja no coração e na mente de cada um, que cada um possa estar vigiando, esperando o Teu retorno, mas acima de tudo, falando de Ti, dando testemunho de Ti, ó Pai. Te louvamos, Senhor Deus, e Te agradecemos, porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o Teu santo nome. Amém. Amém.